Bora tomar um cafezinho da tarde comigo? Tchim, tchim. Oi, bens, eu sou a Carol Moura e esse é um cantinho pra gente bater um papo, pra se fazer uma boa companhia, pra tomar um cafezinho, enfim, falar sobre a vida, sobre reflexões, sobre música, sobre psicologia, então seja muito bem-vindo. No episódio passado, eu me apresentei pra vocês um pouquinho, contei um pouco da minha história, fiz uma pergunta pra vocês também pra entender qual que é a sua banda favorita, seu artista, aqui a gente vai trazer muito sobre o universo da música e também sobre reflexões. E hoje eu pensei numa conversa que vem me atravessando muito, sabe? Um assunto que eu venho refletindo bastante. E eu vou começar esse episódio com uma pergunta que pra mim tem sido muito poderosa e que eu acho que pode ser bem poderoso pra você também. Então vamos lá. Você já parou pra pensar quantas pessoas por dia você impacta? Mesmo que seja um encontro rapidinho, mesmo que seja alguém que você nunca mais vai encontrar, pode ser alguém na fila de um supermercado, pode ser uma pessoa que te atende em algum estabelecimento, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu amigo, seu namorado, sua namorada, enfim, independente disso, se a gente parar pra pensar nisso, a gente vê o tanto de pessoa que a gente rotineiramente, diariamente a gente atravessa. E aí que tá, né? Às vezes eu acho que a gente não consegue fazer ideia de quantas pessoas a gente é capaz de transformar. Mesmo que seja mudar o dia da pessoa, mudar a vida da pessoa, com uma palavra que a gente fala, com um elogio que a gente faz, com um gesto simples, assim. E é muito doido pensar sobre isso, porque eu acho que se a gente pensar na gente, é mais fácil conseguir entender. Porque eu, Carol, consigo pensar em diversas situações em que alguém me impactou, alguém me disse algo, fez algo que ficou na minha cabeça pra sempre, assim, é impressionante. E às vezes eu tenho certeza que essas pessoas nem se lembram dessa frase, desse abraço, desse gesto, mas fica na gente, né? É engraçado como a gente sente as coisas e a gente tem um poder gigante de guardar na nossa memória as coisas também. Teve uma vez que eu tava na fila de um self-service, assim, sabe? E era sábado, era Caldas Novas, então tava cheio de gente. E aí, na época eu ainda comia carne. Aí eu tava na fila pra pegar um bifinho pra mim, né? E aí, gente, a moça que tava servindo a carne, que tava no churrasco, né? Ela tava com a cara muito fechada, com uma feição, assim, claramente incomodada, sabe? Ela demonstrava que ela não queria estar ali naquele momento. E eu acho que, de reflexo, as pessoas reagiam com ela da mesma forma. Então, assim, as pessoas não diziam bom dia, não diziam obrigado. Ela dava a carne no prato da pessoa, meio que ríspida, a outra pessoa já pegava o prato e já saía, sabe, assim, quase que engolindo um obrigado. E aí isso foi me incomodando, era uma fila longa, então eu assisti isso acontecer muitas vezes. Se repetia, e a cada vez que alguém passava por ela, a afeição dela se fechava ainda mais. E aí quando chegou a minha vez, eu só falei assim: oi moça, tudo bem? Boa tarde. Aí eu pedi o que eu queria, né? E aí ela serviu no meu prato um pedaço de carne e eu falei: muito obrigada, tá? Espero que seu dia seja lindo. Obrigada por estar aqui servindo a gente em pleno sábado à tarde. Beleza. Ela deu um sorrisinho assim, sabe? De canto de boca e vida seguiu. E a minha vida seguiu. Aí eu lembro que quando a gente tava pra ir embora, essa moça, ela foi se aproximando da minha mesa, eu tava com os meus pais. E aí ela virou pra mim e falou assim: obrigada. Ninguém tinha olhado pra mim hoje, ninguém tinha me percebido ainda aqui. E aí ela me contou que ela tava com muita dor porque ela tinha arrancado o siso no dia anterior, inflamou, ela nem devia estar lá trabalhando, né? E isso me deixou muito emocionada porque eu senti que ela só precisava de alguém pra perceber que ela tava com uma dor. Olha aqui, emocionei. Deixa eu beber um golinho. E assim né, gente? Se a gente para pra pensar, toda ação gera uma reação. E normalmente nos encontros que são rápidos, assim, que são muito ágeis, a gente normalmente está reagindo a uma situação que não tem a ver com a pessoa da qual a gente reage. E isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Um exemplo é, por exemplo, no trânsito de São Paulo, em que todo mundo buzina para todo mundo. Você chega na sua casa já estressado e aí quando você vê, você nem percebe, mas você trata alguém da sua casa com rispidez, com grosseria. E é difícil, às vezes, conter essas emoções, só que existem formas saudáveis para você e para o outro de depositar as emoções, cada uma das emoções, no lugar certo.
delas. Mas eu acho que pra gente conseguir perceber as coisas, perceber as pessoas, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar e que eu gosto muito de pensar é o estado de presença. O estado de presença em qualquer lugar que a gente estiver. Eu até vou tomar a liberdade de cantar um trechinho de uma música pra vocês que eu lancei, chamada Sacada. O refrão dela diz isso aqui, ó. Senta aqui nessa calçada, observa a tua estrada e percebe o quanto é fácil ser feliz. Pisa na água bem gelada, olha o céu da sua sacada, vem aqui e planta a flor pela raiz. Sacada. Acho que o refrão já diz bastante, né? Mas ilustrando pra vocês, eu compus Sacada num momento em que eu queria dar um abraço numa pessoa que estava longe de mim e eu não podia. E foi uma pessoa que perdeu uma pessoa muito querida e isso me comoveu muito. E naquela época eu estava vivendo um momento profissional de carreira muito legal. Tinha muita coisa para acontecer, eu estava prestes a ir pro The Voice, para as audições das cegas, então eu estava muito feliz. Só que ao mesmo tempo eu me sentia muito ansiosa e eu me vi num momento muito sozinha. E eu falei, cara, eu tô realizando tantos sonhos, sabe, que eu pedi pra mim, mas ainda assim, nada supera aquele dia que eu tava, por exemplo, na chácara do meu avô e a gente comeu uma manga do pé, ou o dia que eu fui pra fazenda da minha amiga e a gente pôs o pé na água e aquela água gelada cortando assim, e naquele dia a gente foi feliz, naquele dia a gente tava feliz. E a verdade é essa, né? Independente de onde a gente esteja e do que a gente conquiste, a gente tem que ser grato o tempo todo pelas coisas pequenas, né? As coisas que estão no nosso dia a dia. Eu acho que é isso que faz a gente ter um gás para viver cada dia, né? E aí é isso, né? Eu acho que nessas rotinas diárias, nessas coisas do nosso dia a dia, num abraço que eu dou no meu pai, num carinho que eu faço no meu petzinho, no meu gato, no meu cachorro, no meu papagaio, na plantinha que eu rego e vejo ela crescer na minha casa, eu acho que é nisso que a gente consegue perceber a verdadeira felicidade. E o mesmo é na troca com o outro também. Então, é um elogio que eu faço para alguém que chegou no seu trabalho e pintou o cabelo, sabe? Poxa, vira pra pessoa e fala, nossa, como seu cabelo tá bonito hoje, você fez alguma coisa? Ou o que seja, um abraço, você tá bem? Se você não tiver, você aceita um abraço. Eu acho que é mais sobre estar presente e sobre perceber as pessoas, porque nós somos pessoas, nós não somos números, né? E eu acho que hoje em dia, né, com as redes sociais, com essa troca que a gente tem direta, a gente tende a ver as pessoas como números. Então é muito importante que a gente tenha momentos para relembrar que a gente é pessoa com sentimento, com uma rotina, com uma história que talvez eu conheça, e se eu conhecer, talvez seja só um pedaço dela. Então é um universo inteiro que a gente está tendo o prazer de ter uma troca, né? Então, se em algum momento você duvidar do seu valor, vier uma vozinha que te trouxe angústia, lembra que você importa e você importa muito. A sua vida, a sua voz, a sua palavra e a sua presença, elas fazem diferença na sua vida e na vida do outro. E pode ter certeza que o mundo é diferente porque você existe nele. Obrigada. Boa semana para vocês.